E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também a você que nos ouve através dos 570M da Clube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos na manhã desta quinta-feira aqui na marginal da rodovia SP-304, a Avenida Domingos Libonati. O motivo da gente vir até aqui é muito simples. Na semana passada nós estivemos aqui com o vereador Edi Carlos, justamente nesse ponto nós estivemos. Que aqui tem um trecho de calçada que foi retirado pela Prefeitura Municipal e essa calçada não foi recolocada aqui. E a gente acabou conversando com o vereador Edi Carlos, ele indicou o problema. É um trecho de aproximadamente 300 a 400 metros, né? Que vai desde aqui do cruzamento com a Vitória Benatti até quase na Expressa Sul, né? Um trecho bastante extenso. E aí, levantando as informações, nós descobrimos que o responsável por retirar essa calçada daqui foi o SAEMBA, o Serviço de Água e Esgoto do município de Bariri, né? O que motivou essa retirada da calçada, o porquê que isso aconteceu, quem é que vai resolver o problema, porque pra gente pouco importa quem tirou, pouco importa o que fez, o que importa é que agora a situação está dessa forma aqui. Mato alto, as pessoas para poderem circular por aqui têm que ficar lutando por espaço com veículos, os veículos passam aqui em alta velocidade, é uma marginal de rodovia, ela tem poucos obstáculos, né? Ou seja, a pessoa acaba desempenhando, evoluindo, trazendo uma alta velocidade. Ou seja, risco para quem transita a pé, risco para quem transita de bicicleta e insegurança para as pessoas que estão por aqui, né? Você percebe aí que além de não ter a calçada, esse mato alto tomando conta e acaba atrapalhando bastante. Bom, foi então que nós entramos em contato com o diretor superintendente do SAEMBA para entender o que estava acontecendo aqui. E o que ele nos contou fora do ar foi algo que deixou a gente meio de cabelo em pé. Por isso que a gente resolveu voltar aqui hoje para poder explicar o que aconteceu com essa calçada. Por que ela está assim hoje e o que levou ao SAEMBA ter que fazer essa obra aqui. Primeiramente, Edinho, ele que está aqui com a gente. Bom dia, né? Prazer falar com você. Prazer estar aí trocando essa ideia, explicando essa questão para a população. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Mari. Bom dia aos amigos da clube. Mais uma vez, estou aqui para prestar esclarecimentos, né, de atos que foram, que herdamos, né, de acontecimentos que teremos aí que agir. Hoje, especificamente, estamos falando desse trecho de calçada que herdamos. O que acontece? Isso daqui, no ano passado, um munícipe foi ao SAEMBA solicitando, na verdade, acho que desde 2018, solicitando que fosse feita a ampliação, a extensão da rede de água e esgoto para essa área. Essa área não era servida por água e esgoto. Por quê? Porque esses lotes eram servidos pelas laterais e pela frente, que é lá pela doutora Antônia Galiza. Esse trecho aqui, nas costas, não era servido por água e esgoto. O munícipe pediu essa ligação. Foi feito um orçamento, porque até então o que acontece? O que a lei diz? Que quem solicita esse tipo de serviço paga por ele, né? Porque é uma benfeitoria própria, né? Para uso porque a pessoa precisa dessa obra. Então, o que acontece? Foi feita essa solicitação e foi feito um orçamento. E isso não evoluiu. Em 2018, esse assunto volta à tona, né? O munícipe faz uma solicitação à prefeitura abre um processo e pede, o prefeito na ocasião pede para o SAEMBA fazer a obra. O SAEMBA retorna, quem estava no meu lugar retornou, fez a devolutiva dizendo que teríamos dois problemas. O primeiro, que esse trecho era servido, é um trecho que está sob concessão do DR, tá? Então qualquer obra aqui precisa da autorização deles. Em segundo lugar, foi enviado para a prefeitura como resposta o orçamento. E embasado no quê? No artigo 44 da lei, que dizia que quem solicita o prolongamento de redes tem que pagar por isso. O que acontece? Na sequência desse processo, desse PA, que a gente chama de processo administrativo, o prefeito solicita o parecer do seu assessor de gabinete. Nesse parecer, ele pede, o assessor de gabinete sugere a revogação desse artigo, e esse artigo é revogado. Ou seja, quando você revogou o artigo, a obrigação em executar essa obra passa a ser do SAEMBA. No outro dia enviado para o SAEMBA, a obrigação de fazer. Tá? Então o que acontece? Uma obra que até então teria que ser
feita por quem solicitou, passa a ser responsabilidade do Saemba. Então, deixa eu entender para a gente pontuar certinho até esse ponto aqui, o Edinho. Inclusive, a gente está mostrando aí o trecho da extensão do calçamento, né? Mas eu queria que a dona Marilene voltasse aqui para a gente. Pode voltar aqui para mim, Mari? Pode interromper as imagens, volta aqui para mim, para a gente poder entender. Há uma lei que diz que todo mundo que pede uma extensão de rede tem que pagar por essa extensão de rede. Há uma lei. Isso, aqui municipal. E na verdade um decreto que rege o Saemba, e nesse decreto, o artigo 44 falava que até então, qualquer munícipe que solicitasse... Imagina a seguinte situação, que é simples de vocês entenderem. Eu tenho um terreno de esquina, e a rede de água e esgoto passa em frente do meu lote. Mas eu quero, por um capricho, por alguma obrigação, eu quero que fazer minha casa virada por outro lado. Então eu vou no Saemba e falo, olha, eu quero a água e esgoto daquele lado. O Saemba faz o cálculo de quanto vai de cano, quanto vai de hora-máquina, e te passa um orçamento, o munícipe paga e é feita a obra. Sempre foi feito assim. Então isso é o que sempre aconteceu desde a criação do Saemba. Exato. Então esse decreto-lei, né, previa que a extensão era custeada pelo munícipe. O munícipe é quem tinha que pagar por esse serviço. Acontece que aqui nesse espaço que é grande, né, 400 metros aproximadamente, não deve ter tido um custo pequeno esse orçamento. Foi feito, então, por parte do prefeito, a pedido do assessor de gabinete, se me corrija se eu estiver errado, que na época era o Olavo Gomes e o prefeito Neto Leone, foi feita a revogação desse artigo do decreto-lei, ou seja, passando a obrigação da extensão da rede, nesse caso especificamente, para o Saemba. Ou seja, uma espécie de uma manobra que foi feita para que o Saemba tivesse que custear essa obra, que gira em torno de quanto hoje, Edinho? Na época, o orçamento que consta nos autos foi R$41 mil, em torno disso, né? E aí o que acontece? O Saemba é obrigado a fazer essa obra, ele entra em contato com o DR, solicitando autorização. O DR firma-se um contrato com as cláusulas obrigando o Saemba a recompor a calçada como estava antes. Né? Autoriza-se a fazer a obra, mas o que acontece? Todo aquele trecho que fosse retirado da calçada teria que se retornar com a mesma qualidade, com a mesma espessura, no mesmo parâmetro que estava antes. Acontece que eles começam a obra, retiram o calçamento, esticam os canos, fazem o esgoto, só que não recompõem. Solicitam mais prazo, alegando problemas com a pandemia, solicitam mais prazo para o DR, é concedido novo prazo e mesmo assim não cumpre, né? Ou seja, quando nós assumimos, já na primeira semana nós recebemos uma notificação do DR que seríamos multados, o Saemba será multado por descumprimento do acordo. Eu fui pessoalmente ao DR, expliquei a minha situação. Primeiro, que o Saemba, todo mundo sabe, não tem dinheiro em caixa. A gente não tem dinheiro para fazer essa obra agora. Segundo lugar, eu não tenho funcionário para fazer isso. A gente tinha um pedreiro só no quadro. Ou seja, a gente não tinha nem capacidade técnica para assumir uma obra dessas, né? Então, o DR, diante dessa situação, me concedeu mais 180 dias. Isso foi em fevereiro. Então, eu tenho mais 4 meses aí para executar essa obra. Hoje, ao mesmo o capim eu não consigo tirar. Nós estamos com 2 braçais apenas para atender todo o sistema, né? Então, eu solicitei ao Juliano de Obras da Prefeitura apoio. Então, essa semana ainda nós vamos começar e finalizar, tirar todo esse mato, para que, pelo menos, na terra o pessoal consiga passar. É uma situação vergonhosa, né? Eu, como presidente de uma instituição, jamais gostaria de estar aqui nessa situação, prestando esclarecimentos aí de algo que é inadmissível. Você assumir uma obra sem condição de honrá-la. Então isso deveria ter sido feito uma programação melhor, né? Porque esse dinheiro que hoje nós vamos investir aqui vai fazer falta, né? Nós estamos sem furar um poço há muito tempo, nós estamos com reservatório para trocar, bomba para arrumar. Então, a gente fica assim, nós vamos cumprir, porque já está acordado isso, senão o Saemba vai ser multado, processado e essa dívida vai ficar muito maior. E quem vai pagar essa dívida somos todos nós, infelizmente. Quer dizer, um valor que não era necessário a população pagar, agora vai ter que acabar ficando a cargo da população
por conta dessa manobra que foi realizada. Aliás, eu te pergunto também, Edinho, o seguinte: quantos bairros, quantas residências foram beneficiadas com essa manobra que foi feita aqui e que, segundo o levantamento feito, vai custar em torno de 70 mil no final das contas? Hoje já foi gasto em torno mais ou menos de 20 mil até agora e ainda estima-se o último orçamento que eu fiz aproximado de mais ou menos uns 45 a 50 mil para fazer. Porque, na verdade, nós vamos ter que abrir uma licitação agora. Primeiro vai ter que achar o orçamento para isso. Segundo, eu vou ter que abrir uma licitação, porque a gente não tem condições técnicas para executar essa obra. E aí o que acontece? Foram solicitadas 4 ligações de água só. Então é um custo-benefício bem difícil. Então foram feitas 4 ligações para todo esse trecho que foi puxado aqui. A princípio sim, eu posso confirmar isso, mas foi uma pessoa só que solicitou 4 ligações. Agora, o que a gente vê é o seguinte: eu, diante desse cenário, solicitei ao prefeito, enviei o parecer técnico do SAEMBA, dizendo que a gente não tem condições, pedindo para que esse artigo volte a ser incorporado à lei. Por quê? Até que a gente faça um estudo de impacto financeiro. Isso deveria ter sido feito um estudo de impacto financeiro. Do jeito que está hoje, qualquer um pode pedir também, baseado nessa lei. Exato, entendeu? Então, o que acontece? E aí o SAEMBA não teria condições de atender. E aí isso gerariam demandas judiciais, né? Porque se está na lei, você tem que fazer. Não existe um fundo para isso, né? Ou seja, deixar bem claro que não é água e esgoto onde não é servido. Se tem um bairro que não chega água e esgoto, nós vamos levar água e esgoto. Isso aqui é uma extensão particular. Vamos por assim dizer, foi uma solicitação, entendeu? A água chegava do outro lado para a pessoa. Essa área é servida por água nas laterais e na frente. Então, o que acontece? A gente vê assim, eu pedi para o Abelardo, enviei isso para o prefeito, passou pelo jurídico e deve subir em breve esse decreto para voltar esse artigo. Porque existe algo na lei chamado contribuição de melhoria, né? Ou seja, a prefeitura pode realizar uma obra a pedido de alguém e isso ser rateado o valor. Por quê? Essa obra que a prefeitura está fazendo vai melhorar, vai valorizar aquele lugar, vai valorizar o teu imóvel. Então a prefeitura podia cobrar isso. E esse era o termo que era usado. Mas há um entendimento que é uma taxa realmente, porque é um serviço que só paga quem pede. Entendeu? Não é uma contribuição que vai para todos. Então isso é pago para quem pede. Agora, isso já está regularizado. Se eu não me engano, vai ser decretado ainda essa semana, era só questão de texto, estava passando pelo jurídico. Até que se entenda, que seja debatido esse assunto, que se for algo de obrigação do SAEMBA, que seja feito de uma forma estruturada, que seja dado um prazo para a execução. Eu entendo, desculpa, legalmente falando, mas como administrador, você revogar um artigo hoje e mandar eu fazer amanhã, você me perguntou se eu tenho condição, se eu tenho caixa, tenho gente, se eu tenho maquinário, se eu consigo executar a obra. O que disse o parecer jurídico da prefeitura com relação a essa alteração, Edinho? Olha, no PA que eu tenho não consta o parecer jurídico. O SAEMBA não foi consultado e nem o jurídico. Quem é que dá a opinião nesse caso? No PA que eu tenho lá foi só o assessor de gabinete. O Olavo. Na época, se eu não me engano, acho que era o Olavo, que sugere a revogação do artigo. Enfim, é uma situação que eu estou respondendo, deixando claro isso para os munícipes, que é nosso, o SAEMBA é nosso. Como que está hoje? Se alguém for lá hoje, eu vou explicar essa mesma situação. O que nós vamos fazer a calçada. Então, eu deixo esse recado para a população, que nós iremos. Eu já fui lá no DR, já assumi o compromisso, nós vamos fazer. Pedir um prazo maior, por quê? Porque a gente não tem dinheiro. Então, é bem provável que a gente faça em trechos, tá? Eu vou fazer 100 metros, aí no próximo mês eu faço mais 100, porque são 380 metros, acho que é isso aí, vezes 340 metros, vezes 2, porque são 2 metros de largura, são 780 metros de calçada, vezes 6 centímetros, né? E tem que ser concreto usinado, não é qualquer coisa, tem que ter dilatação. Lembrando que essa calçada foi feita tudo pelo DR na obra que foi feita aqui. Perfeito, foi feito pelo DR, né? Então, qualquer coisa que vai ser feito aqui, tem que ser solicitada a autorização deles, porque eles que vão cuidar. Se acontecer de uma calçada dessa estragar ou romper o asfalto, eles que vêm e recompõem. Está sob concessão deles, isso daqui. A gente assim, são questões que precisam ser discutidas e não atos tomados de forma intempestiva. Porque senão, corre-se esse risco de a obra ficar parada e sempre quem será prejudicado
será sempre o contribuinte, será o munícipe. Então, a gente entende que obras esse tipo de revogação tem que ser um pouco mais estudado, tem que ser um pouco mais debatido, até com os vereadores, até com as partes envolvidas, né? E assim a gente constrói. Então eu pedi para o Abelardo para que voltasse esse artigo, e se os vereadores entenderem que isso é um assunto, que façam um debate sobre isso, e que de repente, se isso for bancado pelo Saemba, que seja criado um fundo para isso. Porque o dinheiro da água é para a água. Não tem um fundo para eu fazer calçado, ou para fazer extensão, ou para eu servir, né? Hoje em dia a gente já não sofre muito mais com isso. Por quê? Todos os loteamentos novos, eles já por lei, o loteador tem que deixar água e esgoto na calçada. Então você pode ver que os bairros novos, a gente nem corta muito mais a rua, porque a água está tudo na calçada já. Então a gente vai evoluindo, né? E de repente a gente vê na evolução os tropeços, né? Aliás, gente, vamos mais uma vez pontuar aqui. Isso aqui não era para a prefeitura fazer, isso aqui era para quem solicitou fazer. Aliás, uma solicitação apenas que foi feita. Foi feita a revogação do decreto-lei que obrigava o munícipe a pagar. E aí a prefeitura teve essa obrigação de custear isso aqui. Quase 70 mil reais é o que vai custar aos cofres públicos o final dessa história. Ou seja, para o meu bolso, para o seu bolso, bolso do Edinho, o bolso de todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. É o seu bolso que vai custear essa obra aqui de 70 mil para favorecer 4 ligações que foram feitas aqui de acordo com o Edinho. Essa obra, importante ressaltar também, foi feita ano passado. Ano passado, ano eleitoral. É isso, Edinho? Então, a execução da obra foi feita no ano passado, né? Foi esse trecho aí, se eu não me engano, eu posso levantar para você certinho todo o cronograma de obras, mas o croquis final falava que teria que ser entregue até dia 31 de dezembro, toda ela pronta, né? Que não aconteceu, inclusive. Não, com a solicitação de prazo, com a prorrogação e tudo mais, e não foi feito. Infelizmente, não foi feito. Ano eleitoral, esse benefício para, de certa forma, um munícipe, né, que foi quem solicitou essa obra, 70 mil reais que vai custar para os cofres públicos, numa espécie de manobra que aconteceu aí para poder favorecer esse munícipe. E eu queria saber também de você, Edinho, que tipo de atitudes, além, é claro, da volta desse trecho no decreto aí, na lei ali, quais atitudes serão tomadas pelo Saemba, até porque o Saemba está custeando uma coisa que levanta suspeita na gente também, né? Na verdade, a princípio, a minha intenção foi estancar, para que isso não acontecesse mais. Então isso já foi enviado, a solicitação para o prefeito, e ele já encaminhou para o jurídico, isso já vai ser resolvido. Em segundo lugar, na audiência que nós tivemos com o promotor, ele quis saber sobre como estava a situação do Saemba. E eu expliquei para ele várias leis e decretos que foram baixados e algumas coisas que aconteceram que castigaram o Saemba. E esse foi um ponto. E ele, assim, se mostrou bastante preocupado em relação a isso, me pediu esclarecimentos, os documentos foram enviados e a gente aguarda que a apuração seja feita, né? Se foi realmente, se era algo direito de se fazer, muito que bem, não vai ficar só o ônus para a população. Se foi errado, que seja apurado, né, a responsabilidade de cada um nesse processo. É isso que a gente se pede, é só isso, né? E a gente entende que esses atos podem comprometer até o caixa do Saemba, a funcionalidade. De repente pega uma obra um pouco maior do que essa, o Saemba pode fechar, porque tem que pegar todo o dinheiro do caixa e executar uma obra que até então não foi prevista, ou não foi elaborada, não foi estudada. Se tivesse que rasgar o asfalto, o Saemba que tinha que recompor aqui. Com certeza, com certeza. Parece que foi feita a opção na época, não tem nada escrito, mas pela calçada, porque pelo asfalto eles não teriam condições de fazer, né? Então tudo é uma sequência, assim, sabe, vamos imaginar assim, de falta de planejamento, né? De falta de gestão mesmo. Eu enxergo dessa forma. Edinho, até quando vai estar pronto aqui a calçada nesse trecho que nós estamos aqui agora? Então, tinha 6 meses, já passaram 1,5, né? Nós ficamos 1 mês discutindo o aumento da água, a majoração desse valor e tudo mais. Então, às vezes a população, é bom a gente mostrar isso, porque isso aqui também é custo, cara. Isso aqui vai ter que entrar, eu preciso arrecadar o dinheiro, mas não é prioridade minha. E eu informo hoje a população que isso aqui não é prioridade. Eu estou com o bairro do Garotinho, Romero, Santo André, faltando água, entendeu? Então eu não posso deixar de socorrer lá para vir fazer a calçada, mesmo sabendo que eu vou ter que fazer a calçada.
Então, eu como gestor, eu tenho que ponderar essas prioridades, entendeu? Então, a hora que entrar, esse mês está entrando um pouco de dinheiro, eu vou para lá, meu investimento é lá, né? Depois eu preciso socorrer a parte do Jardim dos Ipês, Morumbi, toda aquela parte. Mas eu tenho um prazo. E no Yang aqui também a gente recebeu informação que tá faltando água também, viu, Edinho? Tá, sim. Aqui no Yang 3, principalmente, que é um local que chega ao final da tarde já não tem mais água. O que que tá acontecendo? Por que tá tendo essa falta d'água aí, cara? Tá tendo a falta d'água porque assim, não foi feito investimento nenhum nessa área. Há muito tempo que a gente não fura um poço. E além de não furar, nós perdemos 2 que tinha. O poço do Tiro de Guerra hoje não produz o que produzia. E o poço da Rua 7, que é um poço maravilhoso, um poço jorrante, tá perdido também. Nós vamos agora fazer uma manutenção nele, uma intervenção para que ele volte a produzir. Porque hoje a gente está muito dependente do manancial, o manancial ainda bombeando demais. O que que é? Acabou a água do chão? É alguma coisa, algum problema que dá para resolver? O que que é isso aí? Essa questão do poço jorrante da Rua 7 que você citou aí me preocupa, porque o poço jorrante é aquele que você abre a tampa, já vaza água para cima, que nem petróleo, né? Exato, exato. Então esse assunto, como é um assunto um pouquinho mais complexo, eu te convido a todos os ouvintes amigos da clube para me acompanhar numa próxima reportagem. E aí eu te convido para ir lá no meu escritório ou lá em loco e eu vou mostrar para vocês o que é isso aí. Você vai entender. Maravilha, E aí importante nós até vamos porque chorar junto. impacta diretamente na... Chorar junto, como assim? Nós vamos chorar junto. E aí o que acontece? Impacta diretamente, é um poço maravilhoso, igual o poço da Santa Helena, poço profundo, né? E quando ele pega no aquífero Guarani, tem tanta água lá que ela sobe sozinha. Você não precisa de bomba para puxar. A maioria dos poços, para a população entender, a gente precisa de uma bomba. Bota uma bomba lá embaixo, ela puxa essa água, joga no reservatório ou joga na rede. Quando o poço é muito bom, é autojorrante, ele de lá de baixo ele sobe com tanta pressão, ele sobe, cai numa caixa e da caixa a gente bombeia. Né? E era um poço que produzia, enchia a cidade de água e hoje não produz mais nada, tá chorando a água ali. Mas eu quero mostrar para vocês, porque é difícil falar, é mais fácil eu mostrar uma imagem, a gente discutir e mostrar para vocês no lugar. Né? Mas nós já estamos hoje, inclusive hoje de manhã eu tive uma reunião com a equipe técnica de fora, com os prestadores de serviço, para a gente buscar uma solução. E aí vocês vão acompanhar a proeza, o que vai ser isso. Eu não sei porquê, mas está me tirando lambança de novo, viu, Edinho? Tá grande. Então, o que me preocupa é isso, porque nós estamos já numa lambança aqui, a gente vai conhecer, já viu uma lambança lá na ETA, vai conhecer uma lambança na Rua 7, daqui a pouco nós estamos em cima de uma lambança total, pelo amor de Deus, cara. Mas obrigado pela participação. Eu agradeço a vocês, tá? Peço desculpa em nome do Saemba, que eu represento hoje a população de Bariri, e deixo aqui o meu compromisso em executar essa obra. O que eu tinha em mãos era areia, era terra. Eu já joguei mais de 14 caminhões de terra aqui, porque era um buraco só, para dar um mínimo de condições de alguém passar por aqui. É horrível, né? E eu falo que podem ficar tranquilos que nós vamos construir essa calçada e logo logo nós estaremos aqui, até o meio do ano, estaremos aqui para inaugurar isso aqui, né? Inaugurar a obra que já devia estar pronta. Esse é o lamento da história. Mas agradeço a você pela oportunidade, pela atenção e ao vereador que propôs também, que veio aqui e levantou o problema e juntos nós vamos buscar a solução. Tá? A gente não está aqui para se esconder, nós estamos aqui para mostrar, né? Não estamos caçando culpado, mas é que simplesmente a gente precisa mostrar as coisas. Precisa mostrar e evidenciar como era feito, como tinha que ser feito e como será feito. Essa é a nossa proposta. Bom, a gente vai voltar a procurar o vereador Edi Carlos, porque é quem levantou essa questão, como disse o Edinho aqui. Pra gente tem muita coisa estranha acontecendo com relação a essa obra da calçada e o custo, mais uma vez, foi enfiado no seu bolso. O pessoal colocou a mão no teu bolso, tirou o dinheiro, você nem percebeu. É isso que está acontecendo. Com essa entrevista aqui com o Edinho ficou muito claro essa questão também. Então a gente vai voltar a falar com o Edi Carlos, até porque precisamos saber o que ele, como vereador, pretende fazer diante dessa situação de suposto favorecimento. Eu já começo a abordar como essa forma. Parece um favorecimento. Essa manobra aí de favorecimento para alguma pessoa ou outra, né? Não sei por qual interesse, mas que vai custar cerca de R$70 mil para o seu bolso, para você, consumidor aqui da nossa cidade. Eu vou finalizando por aqui com imagens de Mari Cristianini e Diego Santos para a Bariri Rádio Clube.